Vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E essa empresa está bastante na mídia agora, que está rolando aí um processo de fusão, uma união. Para você ter uma ideia, ela é a segunda maior do seu ramo e está para ser fundida com a primeira maior do seu ramo. Então imagine o gigante que vai sair da união dessas duas empresas aí. Mas daqui a pouquinho você vai saber qual a empresa que é. Só quero dizer para vocês que quem colabora conosco, quem manda sugestões para a gente aí, sugerindo as empresas, mandando as empresas para que a gente faça o processo de análise, são vocês, os nossos inscritos que participam aqui do canal Silas Negro, a quem eu agradeço imensamente todo o carinho, todas as mensagens, enfim, toda a participação de vocês. E no caso dessa empresa, a sugestão veio dele, do Jair Morrone. Ô Jair, tudo bem com você, Jair? Muito obrigado aí pela sugestão. Um prazer poder lhe atender, né? E o Jair Morrone, ele sugeriu justamente a Locamérica, a Companhia Locação Américas S.A. A Locamérica, na verdade, é a Unidas, né? Então, quando você olha toda a marca Unidas aí pelo Brasil, é justamente a Locamérica, né? Mas vamos contar então como que se desenrolou toda essa história e esse processo de fusão que tá para sair por aí. Mas vamos começar lá desde o início, né? Que primeiro, naturalmente, que tinha surgido a Unidas Rentacar, né? E daí na sequência vamos contar a história aqui do fundador da Locamérica, do Luiz Fernando Memória Porto. O Luiz Fernando Porto, ele havia trabalhado lá como estagiário na Caixa Econômica Federal, mas sempre com aquela veia empreendedora, né? Aquele sangue ali de empreendedor querendo montar alguma coisa para ele. E aí, quando eu estava fazendo também a faculdade, aí vieram alguns amigos, entre eles um que havia trabalhado na Localiza, sugerindo ali para se juntarem, montar uma empresa na parte de locação de veículos. E a partir daí, então, surgiu uma empresa chamada Locarvel, isso lá em Minas Gerais, no ano de 1993. No começo ali, começaram só com 16 veículos, fazendo a chamada locação corporativa, terceirização de frotas, né? E a Locarvel daí veio crescendo, né, com essa questão da terceirização de frotas, e aí no ano de 1998 ela adquiriu diversas pequenas e médias empresas também atuando na locação de frotas. Estou falando aqui de locação de frotas, não é do aluguel de veículos, né? É mais a locação corporativa, então, que era o forte da Locarvel. E daí, na sequência, já no ano de 2002, já foram também para outras capitais, para outras cidades. Foram para São Paulo, foram para Curitiba, para Brasília, para Cuiabá, foram também para algumas capitais do Nordeste, enfim, começaram já a ter uma penetração nacional no ano de 2002. No ano de 2008, aí trocaram o nome da empresa de Locarvel para Locamérica Frotas, né? Então, uma empresa especializada em frotas terceirizadas, né, para empresas. No ano de 2012, faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, e aí com mais dinheiro no bolso, aí foi ampliando cada vez mais, tanto que no ano de 2014, ele já era a segunda maior empresa de locação de frotas do Brasil. No ano de 2017, aí fazem também uma união com a RISE. A RISE era uma grande locadora de Curitiba, que atendia todo o estado do Paraná, fazem a fusão com a RISE. E aí, na sequência, já só para ter uma noção, já tinham 47 mil veículos dentro da sua frota. No ano de 2017, aí eles criaram uma empresa chamada Acelero, que era uma empresa destinada à comercialização de veículos seminovos, né? Por quê? Dentro desse ramo de atividade, o que acontece? Os carros eles têm ali um prazo de validade. E aí, na sequência, esses carros já são postos à venda, né? No ano de 2018, aí ocorre a grande fusão com a Unidas. A Unidas, ela era uma companhia muito forte na parte de locação de veículos. E a Locamérica era muito forte na parte de locação de frotas. Então, ali juntaram a locação de veículos com a terceirização de frotas, e aí se transformaram na segunda maior empresa do Brasil, perdendo naturalmente para a Localiza, que é a primeira colocada. No ano de 2019, eles adquirem também uma outra empresa, a NTC Frotas,
e aí acaba surgindo a Unidas Agro, né? E aí no ano de 2020 adquire mais uma empresa que é a Zeta Frota. E aí agora no ano de 2021 começou já um processo ali de fusão com a Localiza, né? Então a Localiza, que é a líder do mercado, agora está se juntando com a vice-líder do mercado para formar a maior companhia de locação, uma das maiores da América Latina. Naturalmente que todo esse processo ele está girando lá no CAD. O CAD autorizou a fusão, só que vai ter que respeitar alguns critérios ali, né? E um dos critérios, naturalmente, vai ser a venda de parte da frota, enfim, vai ter que esperar agora quais são as restrições que o CAD vai colocar na fusão. A fusão já foi aceita pelo CAD, agora só falta determinar quais são as restrições que o CAD vai colocar nesse processo de fusão que vai criar a maior empresa de locação da América Latina. Mas, para que a gente possa conhecer o que é a Locamérica, que é a Unidas, né? Trouxe aqui para vocês os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também o balanço do terceiro trimestre do ano de 2021, as informações mais recentes da companhia agora de setembro. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Companhia Locação das Américas, da Locamérica, e para tanto trouxe para vocês 2018, 2019 e 2020 e as informações do terceiro trimestre do ano de 2021, para que possamos entender através dos números o que é a Locamérica. Começando aqui pelo ano de 2018, essa linha aqui, o total do ativo, ela representa tudo que tem dentro do patrimônio da empresa, todos os seus bens e direitos. E no caso, naturalmente, da Locamérica, que é uma frota de veículos para locação, então vai ter aqui um imobilizado bastante alto, né? 4 bilhões 957 milhões. Dentro de um total do ativo de 8 bilhões 744 milhões, mais de 56% são os veículos, né? E são os bens necessários ao funcionamento da empresa. E aí ela trabalha com um capital de giro de 2 bilhões 784 milhões, com 31,8% de representatividade. E esse capital de giro ele é formado por dinheiro, então está aqui o quanto de dinheiro que a empresa tinha em caixa no ano de 2018, 1 bilhão 963 milhões e 406 milhões aqui em contas a receber. Indo para o ano de 2019, o tamanho da companhia aumenta, que vai para 11 bilhões e 47 milhões, e repare aqui o crescimento do ativo imobilizado, 6 bilhões e 837 milhões. O capital de giro apresenta aqui uma pequena elevação, vai para 3 bilhões e 122 milhões, com 28,3% de representatividade, e aumenta o volume de dinheiro em caixa para 2 bilhões e 13 milhões. E também aqui um aumento no contas a receber para 512 milhões. Já no ano de 2020, mais um aumento do tamanho da companhia, 14 bilhões e 400, e olha aqui, imobilizado vai para 8 bilhões e 399, mostrando o quê? Que a empresa vem aumentando, né, a sua frota de veículos, vem aumentando a sua estrutura de funcionamento. E o capital de giro também vai aumentando aqui para 4 bilhões e 756 milhões, agora com 32,9% de representatividade. Fecha 2020, olha só, 31 de dezembro de 2020, a empresa tinha em caixa, dinheiro em banco, no banco, aplicação, no caixa mesmo da empresa, 3 bilhões e 690 milhões e 581 milhões em contas a receber. Já para o ano de 2021, agora em setembro, 15 bilhões e 189 milhões é o total do ativo, tudo aquilo que tem no patrimônio da empresa, e os bens necessários ao funcionamento lá dentro do imobilizado, 10 bilhões e 768 milhões. E o capital de giro apresentou recuo aqui para 3 bilhões e 33, diminui o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 791, e também o contas a receber apresenta uma elevação fechando de 678 milhões. A conclusão que nós tiramos desses números é que a empresa ela vem, né, em constantes investimentos, aumentando o seu porte, aumentando toda a sua estrutura de funcionamento, né? E o capital de giro aqui ele vem praticamente mantendo, na verdade ele acaba não sendo tão alto perante o ativo total, até porque não há uma necessidade de manutenção de estoques e tudo mais, né? Indo para o endividamento da empresa, ela fecha 2018 com 6 bilhões e 178 milhões em dívidas de curto e de longo prazo, que representa 70,7% de tudo que a empresa tem. Em 2019, a dívida aumenta o tamanho para 7 bilhões e 143, porém o peso da dívida fica menor, 64,7%. Por isso que eu sempre chamo a atenção que nós não podemos tirar conclusões em cima de valores. Ah, mas a dívida aumentou 1 bilhão de reais.
Sim, mas ela cai por quê? Porque a empresa hoje ela tem um tamanho maior e o peso da dívida acaba sendo menor. Então, para dizer o tamanho da dívida, sempre usamos essa análise vertical 64,7. No ano de 2020, ela fecha com 10 bilhões 279 milhões de dívida, sendo que grande parte aqui é no longo prazo, e a dívida agora é 71,1% de tudo que a empresa tem. E em 2021, em setembro, 10 bilhões 416 milhões de dívida, 68,6% o peso dessa dívida, reparando mais uma vez que a dívida maior está no longo prazo. Então o endividamento 70 cai para 64, aumenta para 71, recua para 68, então ele vai trafegando mais ou menos nessa linha aqui, né? Já os resultados produzidos pela companhia, começando aqui pelo ano de 2018, ela faturou 2 bilhões 917 milhões. Em 2019, 4 bilhões 798. Em 2020, 5 bilhões 591. E agora, em 9 meses do ano de 2021, já acumula 4 bilhões 922 milhões de venda, o que projeta um faturamento acima de 6 bilhões para o ano de 2021. Então, reparem que ela sai de 2.900 para 4.700 para 5.500 e esse ano ela vai fechar com acima de 6 bilhões de faturamento. Então, faturamento em crescimentos constantes. E o lucro? 189 milhões em 2018, 338 milhões em 2019, 385 milhões em 2020 e agora até setembro já acumula 726 milhões de lucro. Também projetando aqui o lucro na faixa de pelo menos 950 milhões para esse ano de 2021. Então, 2021 sendo um ano bastante generoso aqui para a Locamerica. Já que estamos aqui tratando dos números, trago para vocês aqui alguns gráficos para vermos de perto alguns tópicos da situação financeira, de endividamento e de rentabilidade. Começando pela situação financeira, que é medida pela liquidez geral e pela liquidez corrente, até porque a liquidez seca não se aplica aqui em função da empresa não ter estoques para comercialização, então focamos aqui na liquidez geral e liquidez corrente. A liquidez geral vai mostrar no médio e longo prazo se a empresa terá condições de pagar suas dívidas. Então ele sai com índice de 0,46 em 2018, 0,45 em 2019, 0,49 em 2020 e agora recua para 0,32. Isso quer dizer, se ela tivesse que pagar todas as suas dívidas hoje, para cada R$1 de dívida ela tem apenas 32 centavos. Consequentemente, ela não teria recursos para fazer frente a essas obrigações, se elas fossem vencer todas hoje. Claro que não, porque nós temos uma grande parte, como eu citei para vocês há pouco, uma grande parte das dívidas no longo prazo. Olhando o curto prazo, só no ano, a empresa tem condição de pagar suas dívidas? Ela sai com um índice de 1,15 em 2018, 1,37 em 2019, 1,34 em 2020 e fecha agora 2021 em setembro com 1,18. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que vai vencer no ano, ela dispõe de R$1,18. Paga e sobra pouquinho, mas sobra, mostrando que a empresa não terá dificuldades financeiras. Tá? Nesse outro gráfico eu trago para vocês aqui o endividamento, até para a gente saber como que está sendo o comportamento da dívida e o tamanho da dívida da Locamerica. 70,7% em 2018, 64,7% em 2019, aí ela volta a subir para 71,1% em 2020 e recua mais um pouquinho agora em 2021 para 68,6%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 68,6%. E nesse outro gráfico aqui, trago para vocês também os índices de rentabilidade, que vamos medir o quanto que ela ganha em relação àquilo que ela vende, naquilo que ela gera de receita, o quanto que ela ganha em relação àquilo que ela investe, o quanto que ela ganha em relação ao investimento feito pelo acionista. Então, começando pela margem líquida, que é o ganho em relação ao que ela vende. 6,5% é a sua margem líquida em 2018, 7,1% em 2019 e 6,9% em 2020 e fecha agora 2021 com 14,7%. De tudo aquilo que ela fatura, sobra líquido, limpo para a empresa, 14,7%, uma excelente margem. Já nas outras três barrinhas que nós temos ali, que são menores, elas tratam ali da rentabilidade do ativo, quanto que ela ganha em relação ao investimento feito dentro do ativo. 2,2% em 2018, 3,1% em 2019 e 2,7% em 2020. Isso quer dizer, em relação a todo o investimento feito dentro da empresa, a empresa consegue gerar 2,7% de ganho.
E fechando ali com a rentabilidade do patrimônio líquido, que agora nós estamos falando do acionista, quanto que o acionista está ganhando, mas o acionista que estava dentro da empresa, que fazia parte do PL da empresa nos respectivos anos. 7,4% em 2018, 8,7% em 2019 e 9,2% em 2020. Portanto, o acionista que tinha sua posição dentro do PL no ano de 2020, através do lucro gerado pela companhia, teve um ganho de 9,2%. E também fechando aqui, eu trago esses indicadores aqui, os outros indicadores aqui que também são interessantes a gente fazer uma análise deles. O lucro por ação, que é o LPA de 1,82, ele quer dizer o quê? Lucro para cada ação. Então, cada ação da Locamérica gerou um lucro de R$ 1,82. Então, aqui nós vamos medir qual é o tamanho do lucro em relação a cada ação existente dentro da companhia. Temos também o dividendos por ação, o DPA. O dividendos por ação que fechou em 0,35, quer dizer o quê? Que no ano de 2021, para cada ação foi distribuído 35 centavos entre dividendos e juros sobre capital próprio. A diferença entre o lucro por ação e o dividendos por ação é que o lucro é quanto que a companhia gerou de lucro para cada acionista. O dividendos é quanto que a companhia vai distribuir em dinheiro para cada acionista desse lucro, né? Então, o lucro por ação é o ganho do acionista, sim, mas não quer dizer que ele vá para o bolso do acionista. O que vai para o bolso do acionista é o dividendo e o juros sobre o capital próprio, que no caso da Locamérica fechou em 0,35 por ação em 2021. E ali o outro índice, que é o PIL, P/L, que é o preço em relação ao lucro, então ele é uma divisão. Qual é o preço da ação hoje? Qual é o lucro por ação hoje? Então ele dá aquele índice ali de 14,67. O que quer dizer esse índice? Que o acionista vai levar 14,67 anos, quase 15 anos, para recuperar o seu investimento através dos lucros gerados pela companhia. Essa relação P/L, ela vai nos mostrar se uma ação é cara ou barata. Então nós vamos fazer comparação de diversas ações. Aquela que tiver com P/L menor é a ação mais barata, aquela que tiver com P/L maior é a ação mais cara. Então a gente mede se uma ação é cara ou barata pelo PIL que ela apresenta, e no caso da Locamérica, 14,67. E agora também, aproveitando aqui, trago para vocês esse gráfico aqui, que é o comportamento da ação ao longo de todo o período analisado. Aqui no caso, estou pegando 5 anos, né? Então a gente clica lá no Google, coloca lá o ticket, que é o LCAM3, né? Que é o ticket usado pela Locamérica, e ali daí você coloca ali qual é o prazo que você quer ver de comportamento da ação. Então nós colocamos aqui 5 anos. Então eu pego lá desde o finalzinho de 2016, quando, olha só, cada ação da Locamérica estava valendo lá no final de 2016 R$ 1,93, né? Então a ação extremamente barata lá em 93. Aí ela começa ali uma sequência de altas, você pode ver que ela vai, claro que tem umas pequenas oscilações ali no meio, mas ela vai engatando ali uma sequência de altas até chegar no ano de 2020. Chegando no ano de 2020, ela atinge o seu topo lá com praticamente R$ 25, né? E aí quando vem a pandemia, aquela queda acentuada ali logo no comecinho de 2020, onde a ação ela despenca ali para praticamente R$ 10 novamente, justamente foi em março de 2020 quando foi constatada que vivíamos num período de pandemia. E aí, pela incerteza, pelo menos a grande maioria das ações teve uma queda significativa, porém a queda na sequência ela já foi recuperada, e aí a ação engatou de volta uma tendência de subida, chegando até R$ 29, daí ela cai ali um pouquinho, daí ela fica oscilando entre R$ 27 e R$ 28, né? Aí agora mais para o mês de outubro, novembro, ela dá uma caidinha, mas já está ali num processo de recuperação novamente, tendo fechado agora no dia 16 de novembro, quando nós fizemos a gravação desse vídeo, estava girando ali na faixa de R$ 26,50 a R$ 27 o valor de cada ação no mês de dezembro agora, né? E aí, para a gente comparar, coloco ali para vocês também logo abaixo o valor patrimonial de cada ação, R$ 9,38. Isso quer dizer, em relação ao patrimônio da empresa, cada ação vale R$ 9,38. Porém, se você for comprar, você não vai pagar R$ 9,38.
você vai pagar R$ 26,50, R$ 27 aproximadamente, né? Esse valor maior da ação é como se você estivesse pagando um ágio para poder entrar dentro da companhia. E naturalmente que você que tem ações da Locamérica, hoje se for vender, ela está girando então entre R$ 26,50 e R$ 27, sabendo que o valor do patrimônio, em relação ao patrimônio, é de R$ 9,38. Tá então, mais uma empresa analisada, a Companhia Locação Américas S.A. Locamérica, né, que também é a Unidas e que daí na sequência vai ter naturalmente a fusão aí com a Localiza, mas enfim, já ficamos sabendo aí o que é a Locamérica e toda a sua história, toda a trajetória para se tornar o que virou, né, de um estagiário lá da Caixa Econômica, de um estudante de faculdade que se junta com os amigos para construir agora que vai participar da maior empresa de locação da América Latina, né? Então tá aí conhecida a história. E por que é importante todas essas histórias? Porque quando a gente vai investir em ações, você que já está investindo ou pretende investir em ações, o que acontece? Nós temos que naturalmente saber onde que a gente vai colocar o nosso dinheiro. Mas para isso, nós temos que saber que tipo de empresa que é, o que ela faz, se ela como que está a situação econômica e financeira dessa empresa, financeiramente, se ela está bem, se não está bem, endividamento e naturalmente a parte de rentabilidade, a parte de lucratividade. E a história ela é fundamental, por quê? Porque ela mostra praticamente uma personalidade da empresa. Você já passa a ter uma ideia do que a empresa, através do tempo, como que a empresa ela vem crescendo, como a empresa vem se desenvolvendo através do tempo, porque através desse passado, nós já temos também uma ideia do que será o futuro da empresa. Então, portanto, se torna fundamental conhecer também um pouquinho da história da empresa e aí a gente procura repartir todas essas informações para você. E a partir do momento que você tem todo esse conjunto de informações, todo esse conjunto de conhecimento e naturalmente buscando conhecimento e buscando informação também de outras fontes, você forma o seu embasamento para a tomada de decisões. Porque comprar ações não é impulso, comprar ações requer um pouco de estudo, requer um pouco de pesquisa, né? Então a gente não pode ser impulsivo, porque senão a gente vai ser levado pelo efeito manada. Então tem que saber um pouquinho, conhecer para tomar a decisão de forma consciente. E ao tomar decisões de forma consciente, você consegue minimizar os riscos envolvidos nas operações e potencializar as probabilidades de ganho. E, consequentemente, você vai formando seu patrimônio gradativamente para chegar lá na frente, você ter um patrimônio também que lhe dê uma tranquilidade, que lhe dê uma segurança para o seu futuro, né? E, consequentemente, lhe dê uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que você merece. Dito isso, bons investimentos para vocês.